Pessoal, se tem uma coisa que eu sei que auxilia o profissional que trabalha com mouse ocular ou que pretende trabalhar com mouse ocular a treinar o paciente, treinar o usuário e fazer com que tenha mais engajamento aí nas atividades, pensando em acesso ao computador e até mesmo para o treino de sistemas de comunicação aumentativa alternativa, é com que esse profissional inicie esse treino com o uso de jogos, atividades lúdicas, para que favoreça essa exploração da tecnologia, da ferramenta que é o eye tracking, o mouse ocular, fazendo com que também o paciente tenha mais facilidade nesse primeiro momento. E por isso, no vídeo dessa semana, eu separei 5 jogos, 5 atividades que vão te apoiar a treinar o seu paciente, o usuário que você colabora, que você atende, a fazer uma melhor utilização da ferramenta eye tracking, assim como também é conhecido. Se você ainda não faz parte aqui da nossa comunidade, se inscreva no canal, ative as notificações para que toda semana você seja avisado dos conteúdos que são publicados aqui. Inclusive, nós temos mais aulas sobre mouse ocular aqui no canal para que você explore. Mas vamos lá, para a prática efetiva, o objetivo do nosso vídeo aqui hoje, porque eu quero te ensinar também algumas particularidades que você deve considerar antes de abrir os jogos, de instalar um monte de game aí, um monte de jogo que talvez não faça tanto sentido para que esse treino seja mais efetivo. Bora lá? Eu vou compartilhar a minha tela para que você acompanhe. Se você não tiver nenhum mouse ocular aí com você, não tem problema, porque você vai conseguir simular esses jogos utilizando o mouse. Vou considerar aqui, já que minha tela já está compartilhada, que você, mesmo que não tenha um mouse ocular, você consiga utilizar o seu mouse ou o trackpad do seu computador para fazer esses testes, né? Para chegar até aqui e você conseguir entender aqui a minha ideia em relação à utilização dos jogos. Tá? São 5 jogos gratuitos e um bônus que eu vou trazer aqui para você. Primeira coisa, antes de falar dos jogos, tá? Antes de falar dos jogos, a primeira coisa que eu quero que você preste atenção. Para utilizar o mouse ocular, nós precisamos posicionar muito bem a tela, para que o paciente esteja de frente deste mouse ocular e o leitor ocular esteja na paralela do olhar. Então não pode ficar torto, não pode ficar muito distante nem muito próximo. O mouse ocular, mais ou menos, ele fica a uma distância de 60 centímetros do usuário em relação à tela. Dá mais ou menos a extensão do braço do paciente, ou se você ficar do ladinho do paciente, fazer a extensão do seu braço, você vai ver que você vai conseguir mais ou menos um bom posicionamento. Tudo isso eu ensino nos meus treinamentos. Se você aí é de uma clínica, de um centro de reabilitação, ou precisa fazer uma imersão no mouse ocular, escreve aqui para mim e manda uma mensagem que eu vou te procurar para que a gente fale sobre essa possibilidade de que você faça uma imersão comigo também sobre o mouse ocular. Mas vamos lá. Eu falei do posicionamento. O posicionamento é importante, mas para fazer o posicionamento correto, praticamente quase todos os equipamentos de mouse ocular, e hoje eu estou utilizando um PCI 5 da Tobii Dynavox, esses equipamentos normalmente eles têm um programa que te ajuda a fazer isso. Aqui no caso do PCI 5, eu tenho essa ferramenta chamada Eye Tracking, esse ícone verde, que quando eu abro ele, eu consigo posicionar o paciente da forma correta, do jeito certo. Então esse posicionamento é a primeira coisa que você vai fazer. Ajusta um pouco a tela, busca o melhor posicionamento. Não pode ficar torto. Se o paciente tiver um movimento lateralizado de cabeça, você também vai precisar lateralizar essa tela, vai precisar organizar isso. Conversa muito com a TO. Conversa muito aí se você está implementando um sistema de comunicação alternativa com a fono, pede ajuda, trabalha de forma multi para que favoreça o usuário, favoreça o paciente que vai utilizar essa ferramenta. Então, depois aqui do posicionamento feito, nós vamos calibrar. A calibração ela é muito parecida com o registro biométrico. Aqui eu vou chamar de oculometria, onde o equipamento identifica qual que é essa minha movimentação ocular, faz um registro e sempre que eu me posicionar aqui na frente da tela, já que eu estou calibrado, ele vai saber, ele vai se tornar mais fácil na minha utilização. Você consegue utilizar o controle ocular, essa ferramenta, com alguns pacientes, mesmo sem fazer a calibração, mas eu não recomendo, porque a precisão ela é menor. Tá? Mas vamos lá, presta atenção aqui, porque o que eu já vou te mostrar aqui já vai te ajudar a fazer a utilização desses 5 jogos que nós vamos conhecer hoje. Depois que eu posicionei, eu clico em personalizar, por quê? Aqui dentro do mouse ocular tem uma característica importante que é que durante a calibração você consegue otimizar a atividade até mesmo para que esse paciente tenha mais interesse e vira um joguinho, né? Eu vou colocar aqui um ponto de calibração de uma imagem de um gatinho, esse gatinho aqui é o Boris, e vou falar que a minha calibração ela vai ter uma velocidade lenta e um tamanho de estímulo que é essa bolinha grande.
tá? Não dá para te ensinar tudo aqui, todas as características, mas se você fizer esse passo a passo aqui que eu estou te mostrando, já vai antecipar muito aí a sua utilização. Vai facilitar, inclusive, para que você ganhe tempo. E tem outras aulas de mouse ocular aqui no canal. Mas bora lá, ó. Coloquei aqui 5 pontos, tem uma característica aqui importante em relação à quantidade de pontos que a gente utiliza. Eu vou deixar só com 5, porque eu vou utilizar só jogos agora. Cliquei em fechar. Confirmo aqui o posicionamento do usuário e clico em calibrar. Clico em sim. Para onde essa bolinha for, eu tenho que estimular que ele siga essa bolinha na tela. Você está acompanhando aí comigo na tela o desenho desse gatinho e eu vou estimulando ele. Eu vou criando uma história, contando uma história para que ele olhe e que ele faça o rastreio na tela seguindo aqui esse gato. Então eu preciso estimular que ele busque esse objeto na tela. No caso aqui o gatinho, mas você vai colocar a imagem que melhor se assemelha às necessidades do seu usuário. E depois que você faz a calibração, ele registra, ele te dá um feedback de como foi essa calibração. E aqui tem 3 status: verde, que é ótimo, o amarelo, que é bom, regular, e o vermelho, que é ruim e precisa fazer uma certa recalibração de alguns pontos. É só você clicar no ponto que está vermelho e clicar em otimizar. Não fique investindo muito tempo aqui se você está utilizando jogos e treinando o usuário, tá? Você vai aprimorando essa calibração ao longo do tempo. Por isso que eu falo que a implementação de um recurso como esse, mouse ocular, ele exige um planejamento, às vezes, de curto, médio e longo prazo. Nesse momento eu inicio com jogos, depois eu vou buscar atividades mais específicas dentro de um sistema de comunicação alternativa com botões grandes até que eu atinja o meu objetivo, que é utilizar aquela prancha, aquele sistema, aquele método que você selecionou com 40, 60, 30 botões ou com um teclado. Tudo isso é importante, gente. Não pode ignorar essas características dentro desse padrão aqui de calibração, que é esse que você está vendo na tela, tá? Usando essa ferramenta para que te ajude. Se o equipamento que você está utilizando não tem uma ferramenta como essa, fique atento. Eu já estou considerando aqui também nesse vídeo, como eu falei para você, que esse equipamento já está instalado, tá? Isso é importante para que a gente volte aqui para o nosso sistema, porque agora nós vamos conhecer os jogos. Vamos lá, vamos primeiro aqui, vou abrir aqui um jogo para vocês, que já está instalado aqui no meu computador, e depois vocês vão conseguir instalar isso aí no de vocês, tá? Deixa eu abrir ele aqui, ó. Esse é um jogo que eu selecionei para que vocês vejam que ele já foi otimizado para o mouse ocular, tá? Esse é um jogo, inclusive, é um projeto da Microsoft. Vou te mostrar daqui a pouco como instala ele. Mas a primeira coisa que ele pergunta é se você quer autorizar com que esse aplicativo, esse jogo, utilize o mouse ocular. Você diz aqui que sim, tá? Você clica em sim aqui e seleciona a quantidade de cards que você quer nesse primeiro board. Vou selecionar esse primeiro aqui com 16. Agora vejam bem, eu vou olhar lá para o canto superior esquerdo. Eu tenho um primeiro objeto, depois lá na direita, e assim sucessivamente eu vou utilizando aqui como se fosse um jogo da memória. É um jogo da memória, né? Na verdade. Mas veja que minhas mãos estão aqui e eu estou utilizando só o mouse ocular. Eu vou olhando para as cartinhas para que eu consiga abrir e identificar onde estão aqui os símbolos, né? Você vai fazendo aí o pareamento de símbolos. Olha só, acho que eu já achei uma aqui, ó. Esse com esse, né? Eu tenho símbolos e eu estou utilizando só o movimento dos olhos para fazer isso. Agora que você já conheceu, vamos instalar esses jogos, né? Você já posicionou, você já calibrou, você já quebrou o gelo. Inclusive, eu sempre recomendo que você use antes com você as ferramentas e depois com o paciente. É uma ótima experiência, né? É um ótimo treino também para o profissional, ele saber como a ferramenta funciona, treinando primeiro com ele, testando com ele para que depois você teste aí com o paciente, né? Você já viu como tudo aqui funciona? Vamos instalar esses jogos. Eu vou fazer a primeira recomendação aqui para você. Você vai entrar na loja de aplicativos aí do seu sistema. Eu estou utilizando aqui o Microsoft Windows, não falei isso para você, mas nós estamos aqui utilizando o Windows porque a grande maioria dos equipamentos de controle ocular são compatíveis com o Windows. E aqui na busca você vai digitar iControl, tá? Digita iControl na busca e vai aparecer aqui algumas opções de jogos, os que eu já testei, conheço e sei que está funcionando. Você vai utilizar essas ferramentas aqui da Microsoft, elas têm quase todas a mesma característica. Inclusive essa eu já instalei para você e te mostrei que você não precisa ter nada aí para que esse jogo funcione. É só você abrir o aplicativo e ele mesmo já vai detectar aí o mouse ocular. Detectou o mouse ocular, você vai fazer a utilização como eu fiz, né? Sem muito estímulo, de uma forma bem básica, fazendo aí esse uso. Eu tenho todos esses jogos aqui. Esse é um pack dos 5 que eu vou te mostrar com 4 jogos.
Mas nós temos também uma equipe aqui do Brasil chamada Magic Eyes, que desenvolve jogos acessíveis para acionadores e mouse ocular. E esse já é mais um bônus aqui que eu vou trazer para você. Alguns jogos que eu vou te mostrar aqui hoje são compatíveis com mouse ocular, para que você faça essa utilização. Então a Magic Eyes tem alguns jogos gratuitos que estão disponíveis. Veja que jogos totalmente gratuitos são aqueles que não aparecem compras dentro do aplicativo. Todos esses daqui não tem nenhuma compra dentro do aplicativo. E tem alguns aplicativos e jogos que quando você abre esse aplicativo, esse jogo, você tem que comprar alguma coisa dentro dele. Então toma cuidado também com isso, tá? Esses que eu estou te mostrando aqui eu já testei e nenhum deles tem essa necessidade de que você faça nenhuma aquisição. São todos realmente gratuitos para que você utilize de forma bem fácil. E vamos testar aqui então um jogo da Magic Eyes. Para que a gente utilize alguns outros jogos, web apps, inclusive que eu vou te mostrar daqui a pouco, jogos da Magic Eyes e de outras desenvolvedoras, lembrando que a Magic Eyes é uma desenvolvedora brasileira, você precisa de uma ferramenta que faça o clique. Por quê? Diferente dos jogos da Microsoft que já detectam automaticamente o comando do controle ocular, alguns outros jogos não fazem isso. Então o que você vai precisar? Abrir a ferramenta de controle do mouse. Neste caso aqui do PCI 5 que eu estou utilizando é o TD Control. Então eu vou abrir o TD Control aqui para o meu paciente, eu vou deixar isso configurado para que às vezes habilite automaticamente e vou usar aqui essa ferramenta, que é a ferramenta de controle do mouse. Veja bem aqui na minha tela que eu estou controlando o computador com os meus olhos. Tem uma aula aqui que eu falo sobre a configuração do PCI 5, tá? Mas eu já habilitei aqui o clique contínuo, aqui embaixo, ó. Nessa ferramenta aqui à esquerda, eu tenho o clique contínuo. Por quê? Eu vou utilizar o clique contínuo neste jogo. Eu preciso dessa ativação do clique para que o paciente consiga fazer interação. E aí que muita gente também erra. Magic Eyes tem um som, tem uma ideia de uma pegada interativa com esse som de fundo e talvez atrapalhe um pouco aqui o nosso vídeo, mas vamos lá, ó. Eu vou abrir aqui a atividade de pesca, tá? E veja bem que eu posso escolher acionador ou mouse ocular. Até aqui você faz tudo pelo paciente, você vai orientando o paciente até chegar nessa parte, tá? Habilita aqui o mouse ocular. Agora, a utilização, veja essa bolinha branca, ó. Esse círculozinho branco é o meu olhar. Magic Eyes tem feedback auditivo em português, que isso facilita muito também a sua interação. Como tem todo um efeito sonoro aqui, eu não vou explorar muito a ferramenta, mas eu vou deixar aqui os links para que você faça o download, tá? E você vai seguir esse passo a passo. Você vai entrar na loja de aplicativos, como eu te mostrei, vai digitar aqui alguma palavra-chave que te ajude com isso. Vamos ver aqui, ó, se eu digitar aqui Magic Eyes, vamos ver como que aparece, ó, para você baixar as atividades gratuitas da Magic Eyes. Já vai aparecer aqui duas opções, ó. O Pesca e Diversão e o Aventuras de Natal. Eu vou deixar os links aqui também para que facilite para você. E tem alguns outros jogos, ó. Você pode ir habilitando alguns outros jogos que forem compatíveis com o controle ocular, Só veja se realmente é compatível, inclusive, com o aparelho que você está utilizando. E a atenção que você precisa ter é que você tem que abrir aqui a ferramenta de controle do mouse. Nesse caso, o TD Control ou o Gaze Point, ou uma outra ferramenta que faça o clique, e aqui ativar também o modo contínuo, colocando aqui com que eu tenha o clique efetivo. Por que o clique contínuo efetivo? Porque normalmente as tecnologias de controle do mouse ocular, elas não são habilitadas automaticamente para o clique contínuo, não efetivo, para o clique contínuo. O paciente precisa selecionar a ação que ele quer executar para depois fazer o clique. Ou primeiro atingir o alvo para depois executar o clique. Aqui não. Aqui o clique fica ativo continuamente para facilitar a atividade de quem está iniciando aí nessa ferramenta. Legal, pessoal? Aqui já tem aqui, ó, 2 pacotes de jogos, os da Microsoft e os da Magic Eyes, para que você faça uso. Agora eu tenho mais 3 ideias aqui para você, para a gente já finalizar aqui o nosso tutorial e o nosso guia de hoje. São 3 sites, 3 pacotes de jogos, 3 atividades, são 3 atividades que vão te auxiliar a usar o mouse ocular de forma muito fácil. E estes você não precisa nem instalar, basta que você clique nos links que estão aqui, tenha um bom navegador de internet, porque são aplicativos web apps, eles rodam direto no navegador e você faz a utilização. Esse primeiro é um aplicativo, um jogo, uma atividade de música com controle ocular. Existem outras, inclusive mais avançadas, mas
Eu estou considerando que você está começando, né? Que você está buscando coisas mais simples, coisas totalmente gratuitas para que você inicie a sua jornada aí de treino de uso dessa ferramenta. Então aqui você vai acessar esse site e vai escolher qual que é o instrumento que você quer treinar com o paciente. Vamos dizer aqui que eu quero um baixo, tá? Usando o mouse até aqui. Agora é muito simples, olha só. Eu tenho aqui, eu só posiciono o meu olhar e fico com o olhar posicionado durante alguns segundos em cima das teclas e ele vai clicando e ele vai tocando, né? Essa é uma forma de utilizar, até um pouco mais difícil para algumas pessoas. Mas veja que interessante essa atividade. Eu tenho o modo otimizado para o controle ocular aqui em cima, onde agora o teclado virou esse círculo com as notas musicais. E que eu consigo também tocar aqui o meu baixo. Gente, isso daqui é muito interessante. Musicoterapeutas que estão aqui assistindo meu vídeo, ou então manda para o seu musicoterapeuta, para a musicoterapeuta que é sua amiga, essa dica, essa informação. Manda meu vídeo para ele que ele conheça essa utilização que é compatível também com o mouse e não só com o controle ocular. Então a gente vai explorando mais essas ferramentas, tá? Então, música esses caras aqui, para quem está iniciando, são importantíssimos aí para você trabalhar com música. Tem esses instrumentos que você pode fazer aí a sua seleção. Legal? Um outro, pintura, né? É muito famoso. Aqui eu trabalho só causa e efeito, exploração visual na tela. Eu não preciso nem clicar caso eu não queira trocar de cor. Mas para trocar de cor aqui da paleta, eu tenho que executar o clique. Então veja bem, eu vou posicionar meu rosto para a tela, para que eu inicie o uso dessa ferramenta. Vai ficar aqui como atividade de pintura para mouse ocular. Bora lá, olha só. Eu vou movendo o meu olhar aqui na tela e se eu clico, ele troca de cor. O clique é a fixação ocular. Se eu fixo por alguns segundos, na verdade milésimos de segundos, né? O meu está com menos de um segundo aqui. Ele efetua o clique e troca de cor. Eu posso fazer uma atividade de pintura aqui muito interessante, depois eu gero um PDF, dou um print e vou aí tendo uma ótima experiência com essa atividade. E vocês vão fazer um uso muito melhor do que o meu. O engenheiro aqui ensina para vocês o uso da ferramenta e você dá o tom. Você vai trazer toda a sua experiência profissional para dar mais sentido ainda para essa atividade, aproveitando aqui o que o Rafael te ensinou. Beleza? Para finalizar já, para a gente não se alongar muito, um outro pack de games que eu vou deixar aqui para você, o iGaze Games. E o que tem aqui dentro do iGaze Games? Eu tenho um pacote de jogos que auxiliam também essa boa utilização aqui do mouse ocular de forma muito fácil, de forma muito lúdica. Eu vou escolher aqui o meu primeiro jogo, que é o tabuleiro, né? Ele tem aqui uma versão já que eu ajustei para o português. Tem uma demonstração aqui à esquerda, mas eu vou clicar no jogar para você ver como é fácil você iniciar uma atividade como essa com o paciente. Porque aqui, inclusive, é um jogo multiplayer. Você e o paciente podem jogar o tabuleiro juntos, né? Usar a atividade de tabuleiro juntos aqui. Clica no jogar. Escolhe o tabuleiro. Adicione aqui os players. Podem jogar até 4 pessoas de forma simultânea. E clica no play. Veja só que legal aqui agora. O que a gente tem que fazer? A gente vai esperar aí carregar o jogo. A atividade às vezes demora um pouco para carregar, né? Depende muito aí do seu computador. Basicamente aqui ele diz para você quem é que vai jogar agora, player 1 ou player 2. Você fixa o olhar no dado, ele joga o dado e a próxima pessoa pode usar a tela touch ou mouse. Player 1 ganhou 2 pétalas. E aí tem diversas atividades aqui que são bem legais nesse jogo. Agora o player 2. E poderia ter utilizado aqui o mouse também, não só o mouse ocular, eu poderia ter usado o mouse físico. São muitas as opções e muitas as ideias de utilização aqui do mouse ocular com jogos, atividades lúdicas, para que a gente treine o paciente do jeito certo, da forma correta. Se você tem interesse em aprender ainda mais sobre mouse ocular, eu colaboro com profissionais do Brasil inteiro, ensinando a utilizar esta ferramenta, fazendo aqui uma imersão de uso do sistema, dos aplicativos, dos aparelhos, dos equipamentos, da configuração até o uso mais avançado. Eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição para que você fale comigo sobre a possibilidade de você, inclusive, levar esse treinamento para a sua clínica, para a sua escola, para o seu centro de reabilitação. E como você já sabe, toda quinta-feira nós estamos aqui no Projeto Tecnologia Assistindo na Prática com um conteúdo novo. Um abraço e até a
próxima semana.